Vem cá, me responde uma coisa. Tá cansado de fazer stories e ninguém assistir, ninguém responde suas caixinhas de perguntas, os seus seguidores engajam mais com você nos stories, você vê que as pessoas não interagem muito, essas visualizações estão cada vez mais baixas. Então calma, que nesse vídeo eu vou te ajudar. Salve, salve empreendedores, aqui é Leandro Sampaio do Uma Desculpa. Eu ajudo empreendedores a escalar o negócio deles através de conteúdos estratégicos. Sim, eu falo que conteúdos basicamente é a base de qualquer negócio digital. Então se você está no digital, você tem que aprender sobre produção de conteúdos estratégicos, que envolve marca, envolve branding, envolve em gerar um desejo na pessoa em querer adquirir o seu produto. E os stories basicamente é a mesma coisa, você tem que gerar um desejo na pessoa em assistir os seus stories. E aproveita, deixa um like nesse vídeo se você já gostou desse tema, se inscreve no canal para você não perder nenhuma outra sacada, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Eu sei que muitas vezes dá até preguiça de você pensar em fazer stories, porque você já sabe que ninguém vai assistir, e aí você às vezes não quer perder tempo, pensa em fazer um stories mais elaborado, pensa em usar aplicativos bacanas. Você simplesmente sai postando qualquer coisa e às vezes você nem posta muita coisa porque você fica um pouco frustrado, né? Um pouco desacreditado, já que as pessoas não costumam ver tanto seus stories, então você não se empenha tanto assim, essa é a grande verdade. Mas calma que hoje eu vou te ensinar a resetar os seus stories. Como assim, Leandro? Sim, eu vou te ensinar a resetar seus stories, eu vou te ensinar o que é o resetar, né? Eu tenho outros vídeos aqui onde eu falo sobre conteúdos para Instagram, onde eu falo conteúdos de stories, só que esse vídeo específico eu vou falar algo que, digamos assim, é uma sacada de campo de batalha, não é algo que você vai escutar por aí, tem vários vídeos de dicas de stories aqui no YouTube, mas esse vídeo específico eu vou te falar sobre algo que eu aplico nos meus negócios e nas influenciadoras. Se você não sabe, eu tenho uma agência de lançamento, onde eu lanço influenciadores, essa galera que tem muito seguidor. E por ter uma agência onde eu trabalho com influenciadores, eu sei da importância do conteúdo. O conteúdo ele tem várias funções dentro do negócio, gerar conexão, gerar credibilidade, gerar confiança, gerar conexão emocional, mostrar que você é referência, né, que você é autoridade, que você domina naquele assunto. Então é por isso que são conteúdos estratégicos. Aqui no meu canal tem vários tipos de conteúdo, tanto para feed quanto para stories, tem vários outros vídeos que eu te ensino isso, inclusive aqui também no YouTube tem várias outras dicas aqui sobre stories, como você engajar nos stories, mas essa daqui eu vou te ensinar porque é algo que eu venho aplicando, eu aplico pelo menos de 3 em 3 meses, tanto no meu Instagram, no meu Uma Desculpa, quanto no Instagram de algumas influenciadoras que falam que, Leandro, meus stories estão caindo, a visualização está cada vez menor, o que eu faço? Eu pratico esse reset aí, que é uma das coisas que funciona e é meio que instantâneo. No dia seguinte, as suas visualizações já começam a aumentar. A primeira coisa básica dos stories que você tem que saber é o seguinte: stories, ele tem 15 segundos, não é à toa. São coisas rápidas, coisas que você tem que mostrar ali, ó, papum, 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 sem muita enrolação, sem ficar querendo gravar um vídeo de 20 minutos contando alguma história. São coisas pontuais, são coisas rápidas e dinâmicas. Então quando você for fazer algum assunto, quando você for falar sobre alguma coisa, tente ser o mais sucinto possível, gere movimento. Como assim, Leandro? Grava você andando porque você está com movimento, ou grava você falando, aí você bota a câmera da frente e mostra outra coisa, aí você mostra outra coisa. Então você faz um movimento, você faz com que algo não fique estático. Por exemplo, aqui é algo estático, tem uma câmera parada no tripé e eu tô gravando. Isso daqui é algo estático. Só que se for fazer isso nos stories, faça rápido, faça em 2, 3, no máximo 4 stories e sempre esteja em movimento. A segunda sacada também é a seguinte: você precisa fazer stories por períodos. Como assim? Manhã, tarde e noite. Simples e fácil. Não faça tudo pela noite, não faça tudo pela manhã. Por quê? Sempre que você faz um stories, a sua bolinha, né, aquele círculozinho dos stories, ele é jogado pra frente. Então você sempre tem que estar fazendo stories para você sempre ir lá pra frente das pessoas que te visualizam, das pessoas que te acompanham. Então se você só faz de manhã, provavelmente isso vai aparecer lá de manhã. E aí outras pessoas, né, vão continuar fazendo stories durante o dia e você vai parar de aparecer ali, porque você não tá mais reciclando, digamos assim, né, fazendo mais stories para ser jogado lá pra frente. Então as pessoas que estão fazendo vão ocupar aquela posição e você não. Então separe aí pelo menos um período da manhã, um período da tarde, um período da noite para você criar stories. Aí você pode fazer caixinha de perguntas, você pode dar uma dica, enfim, tem uma variedade de assuntos aí que você pode abordar nos stories, mas o importante é, faça nos 3 períodos do dia. E existem 2 momentos que as visualizações dos seus stories caem. Na verdade são 3. E eu vou te mostrar aqui quais são esses 3 momentos. O primeiro momento é quando você entra numa campanha de vendas.
Sim, quando você está em lançamento, que é basicamente o que a gente faz, né, o que eu faço aqui na agência, que eu crio lançamentos, você fica o tempo inteiro falando sobre venda, falando sobre o produto, falando sobre objeções, falando sobre coisas relacionadas àquele produto. Então a sua visualização acaba diminuindo, porque as pessoas sabem que você está vendendo algo. Então quem vê os seus stories é um público que realmente está querendo comprar de você. Isso é muito bom, principalmente no lançamento. Só que a sua visualização de uma forma geral, né, tende a cair. Então quando você está no momento de venda, a próxima semana, sem ser um momento de venda, porque um lançamento, o que é? Você abre o carrinho, abre um ciclo de oportunidade e depois você fecha o carrinho. A pessoa pode comprar só naquele período que o carrinho está aberto, depois ela não pode comprar mais. Isso é uma das coisas que se caracteriza um lançamento. É uma janela de oportunidade onde ela tem um momento específico para comprar. Caso ela queira comprar daqui a 2 semanas, ela não pode. Então nesse momento da semana de vendas é realmente o momento que existe uma queda. E aí eu faço um reset para a próxima semana que eu já vou te mostrar o que é. Outra coisa que acontece é o seguinte: se você já reparou, a tendência é que você vai fazendo mais stories, eles vão diminuindo as visualizações. Sempre o primeiro stories tem mais visualizações do que o segundo, que tem mais visualizações que o terceiro, que tem mais visualizações que o quarto, e assim sucessivamente. Só que sempre que você faz mais stories, né, você fez 4 stories de manhã, você pegou ali um número de visualizações. Aí à tarde, vamos supor que você fez mais 4. E aí você vai pra frente, né, como a gente já falou aqui no vídeo, e você vai aumentando as visualizações do primeiro, aumentando do segundo e assim sucessivamente. Mas sempre o da frente tem mais visualizações do que o de trás. Isso é um fato. E o que acontece às vezes? Vamos supor que eu subi um stories aqui agora. Isso acontecia muito comigo. Só que ele não subiu no momento que eu coloquei, ainda mais que a minha internet é uma bosta, né? Inclusive tem que trocar esse plano. E o stories não subiu. E aí ele demorou às vezes 2 horas, por exemplo, para poder subir. E aí quando eu fui ver, ele, caraca, só agora, depois de 2 horas que eu já postei, ele começou a subir. Então significa o quê? Ele perdeu 2 horas de visualizações que eu não tive. Então ele não vai ter mais 24 horas, ele vai ter 22. Então, consequentemente, o próximo Stories que eu for fazer vai ter menos visualizações do que esse, correto? Então, cada vez mais, isso acaba diminuindo. Então, às vezes eu vou olhar e eu vi que não subiu o Stories, demorou 4, 5, 6 horas para subir. E aí, isso interfere em todas as visualizações que vão vir sucessivamente. Então, quando isso começa a acontecer e eu vi que eu perdi muito tempo, eu também faço esse reset para voltar às visualizações de uma forma normal. E a terceira opção é quando o seu conteúdo realmente é chato. Quando você é uma pessoa que enrola para falar as coisas, quando você começa falando assim, então, gente, hoje eu vou falar uma coisa aqui muito legal aqui pra vocês. Isso é chato. Então as pessoas não assistem. Elas simplesmente passam, elas simplesmente pulam e você realmente vai ter visualizações baixas. Então preste atenção no tipo de conteúdo que você está usando nos seus stories para que você consiga gerar valor e prender a atenção das pessoas, né? Então não seja uma pessoa chata, não seja uma pessoa que cometa muito vício de linguagem. Vício de linguagem nada mais é do que ficar né? Entendeu? Não fica repetindo palavras vazias, porque isso só polui a sua comunicação, torna aquilo um pouco mais chato. Então tente sempre ser sucinto e direto ao ponto. Então vamos lá, o que seria o reset de atenção? Basicamente é o seguinte: quando eu vi que deu uma dessas cagadas, ou quando a gente fez uma semana de lançamento, fez muita venda, a visualização diminui mesmo, isso acontece, eu passo praticamente 24 horas sem nenhum stories. Eu deleto tudo, se tiver algum lá eu deleto, eu deixo zerado, mais ou menos 24 horas. Após as 24 horas, o que eu faço? Eu venho com uma sequência de enquetes. Eu faço mais ou menos de 15 a 20 enquetes. Pô, Leandro, por que isso? Porque o engajamento no Instagram, grande parte é físico. Como assim físico? A pessoa precisa tomar uma ação, que é o quê? Clicar na tela. A partir do momento que ela toca, que ela clica, faz com que ela tenha uma interação. Vamos supor que eu fiz aqui a primeira enquete. Eu fiz 20 enquetes, tá? Eu fiz sequência de 20 enquetes. Eu sempre começo com perguntas simples, perguntas que a pessoa não precisa pensar muito. Por quê? Isso não é um questionário do Enem e as pessoas elas não querem pensar muito para responder. Se elas têm que fazer um esforço muito grande para responder, basicamente elas não vão responder. Mas também não pode ser perguntas totalmente aleatórias, porque isso não faz sentido. Aqui eu prego o seguinte: o conteúdo ele tem que ser estratégico para gerar uma conexão, gerar um desejo. Eu faço conteúdo específico
para a pessoa comprar o seu produto, para gerar um desejo nela em comprar o seu produto. Essa é a função basicamente do conteúdo. Não é simplesmente conteúdo por conteúdo para você, sei lá, ter milhares de views e não servir para nada. Você não vai pagar nenhuma conta sua com view, você não vai contratar nenhum funcionário com comentário. Você precisa de vendas, você precisa crescer o seu negócio. Então você precisa do conteúdo estratégico. Então vamos lá. Como é que você pode começar de uma forma simples, que a pessoa não precisa pensar muito? Eu queria saber se quem vê mais meus stories são mulheres ou homens. Aí você coloca lá, mulher e homem. A pessoa precisa pensar. Se bem que hoje em dia, né, tá meio confuso aí esse negócio de gênero. Mas depois você pode perguntar mais ou menos qual é a sua faixa etária. Aí você coloca lá 4 opções, que tem umas perguntas que você consegue colocar mais de uma, né? Coloca lá faixa etária. E aí você consegue fazer algumas perguntas de dados mais demográficos, entendeu? São perguntas mais abertas, mais simples de você começar uma sequência de perguntas. Por exemplo, você usa o dispositivo iOS ou o dispositivo Android? Coisas um pouco mais vagas. E depois você começa a fazer perguntas mais específicas do seu negócio. Por exemplo, eu faço lá uma pergunta: você tem facilidade de produzir um conteúdo diário? Sim ou não? Tem a ver com o meu nicho. Eu falo sobre conteúdo, eu falo sobre produção de conteúdo, eu falo sobre conteúdos para crescer o seu negócio. E aí eu crio perguntas relacionadas a isso. Então você vai ter que criar aí perguntas relacionadas ao seu nicho. Não precisa ser uma pergunta super complexa, não precisa ser uma mega pergunta, mas é importante você fazer várias. Por que isso? Quando a pessoa visualiza os seus stories, o Instagram entende que aquilo ali é uma interação de visualização. A partir do momento que ela toca na tela, aquilo se torna mais forte. Ela tocou na tela, então aquela mesma pessoa pro Instagram tem uma dupla interação. Então você teve 2 interações. E aí ela vai pro próximo Stories e ela vai e clica na tela. Então aquela mesma pessoa teve 3 interações com você. E aí ela vai responder aquilo 20 vezes. Vamos supor que ela respondeu todas as perguntas. Uma pessoa teve 20 interações com você. E aí vem a segunda pessoa. Vamos supor que a segunda também teve 20 interações. Então 2 pessoas tiveram ali 40 interações. 40 não, né? Porque são 20 enquetes e tem visualização, então foi 42, porque a visualização também conta. Aquilo pro Instagram, ele é muito poderoso. Então você consegue basicamente duplicar, quintuplicar, deciplicar, nem sei como é que fala, multiplicado por 10. A sua interação real. Então vamos supor que sua visualização nos stories aí tá em 400, 500 pessoas. Se todas elas responderem todas as perguntas, você vai multiplicar essas 500 por 20. Então, pro Instagram, ele vai entender que aquilo é muito relevante, que as pessoas começaram a interagir muito com você. A consequência disso ele vai começar a distribuir mais os seus stories. Então, quando você fizer isso, você vai notar que a sua visualização no dia seguinte já vai estar maior. Por exemplo, antes do reset, anota o seu número. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso agora. Para esse vídeo aqui, dá um pause, vai no seu Instagram, vê lá os seus stories, vê qual foi o seu último vídeo, o seu último story que você fez. Coloca aqui embaixo nos comentários agora, antes de fazer o reset. Apaga todos os seus stories, faz isso hoje ou faz isso amanhã, vou te dar essa colher de chá, mas coloca agora aqui o número da sua última visualização nos stories. Faz o reset, fica 24 horas sem postar, e aí quando você voltar a postar, você faz isso. De 15 a 20 perguntas. O enquete não é caixinha de pergunta, tá? É só enquete para a pessoa tocar, para a pessoa realmente responder, ou no máximo aquela que você consegue colocar 4 opções. Usa só essas 2 que são as mais fáceis, tá, da pessoa responder, e aquelas 4 opções a pessoa consegue ainda responder só essas 2, mais nenhuma outra, de 15 a 20. Faz, deixa rodando, pode continuar fazendo outros stories, você não precisa necessariamente só deixar as 20, você pode continuar depois disso fazendo seus stories normalmente, né? Porque a gente tem que continuar com a frequência dos stories pra gente sempre ser distribuindo e lá pra frente. E aí depois, quando passarem essas 24 horas das enquetes, quando elas acabarem e você continuar o seu dia a dia normal postando stories depois do reset, coloca aqui embaixo que eu quero ver qual foi o momento que teve aí nos seus stories, só utilizando essa simples técnica de fazer um reset. Depois que passar as enquetes, você continua fazendo os stories normais e aí você pega o último stories, como você fez, e coloca aqui embaixo para a gente ver o número e ver qual foi o aumento que ele teve. Isso é uma coisa simples, uma coisa fácil de se fazer, mas que é muito efetiva e que dá muito resultado. Espero que vocês tenham curtido essa dica. Se você quer aprender a dominar os stories, criar stories que conectam, engajam e vendem, eu vou deixar aqui o meu treinamento que são os stories incríveis, onde eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para começar a vender todo dia nos stories. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.